Aí, claro, se você está assistindo esse vídeo e quiser me perguntar, Fabrício, e qual é a área do cérebro responsável por coordenar a cognição? Posso te dar uma dica? Posso te dar uma dica? Deixa eu crescer em tamanho para conversar olhando com vocês e dar uma dica muito séria. Se você está iniciando os seus estudos na neurociência e quer entender de verdade como as coisas funcionam, eu estou aqui para te ajudar. Esse é um canal onde eu quero falar de neurociência, sem dúvida alguma. Então, sempre que você se perguntar qual é a área do cérebro que coordena algo tão complexo quanto a cognição, que é embasado em pelo menos 7 habilidades diferentes, não use o singular, use o plural. Quais são as áreas do cérebro relacionadas com o controle da cognição? Aí sim você está sendo mais justo. Então, eu trouxe uma imagem aqui pra gente que não preza, obviamente, pelo rigor acadêmico, mas sim pelo rigor estético, vamos dizer assim. E existe uma bela de uma neurociência da estética também. Mas um dia eu comento sobre isso. Então, a pergunta do momento é: quais são as áreas do cérebro relacionadas com a cognição? E a resposta é: uma vez que a cognição é a habilidade de um ser humano a adquirir informações e usar essas informações para se relacionar com o meio, e que depende de 7 habilidades diferentes associada à aquisição, juízo, memória, atenção, tomada de decisões e assim por diante, nós não podemos de forma alguma atrelar a cognição a apenas uma área do cérebro. Por isso essa imagem, bem ampla, bela, porém sem esse rigor didático e acadêmico. Eu posso dizer que na cognição temos o papel de córtex pré-frontal, temos o papel das áreas associativas pré-motoras e motoras, porque quando eu olho para um cachorro Doberman, minhas memórias me dizem: cuidado, esse cão é perigoso. Meu juízo fala: corra. E minhas áreas de tomada de decisão executam. Foram várias áreas do cérebro correlacionadas com essa tomada de decisão. Por fim, se você me pergunta: Fabrício, como a gente sabe que essa área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, é associada a um tipo de comportamento, outra área associada a outro tipo de comportamento? Digo, olha, isso é uma história relacionada a uma ciência chamada neuroanatomia funcional, que hoje se utiliza de exames de imagem, mas que no passado usava eventos ou acidentes que aconteciam com determinados seres humanos e que perdiam ou lesavam algumas áreas do cérebro e, consequentemente, paravam de fazer certos comportamentos. Um estudo ou um livro muito interessante é esse livro que eu trago para vocês aqui. Esse livro chama-se O Erro de Descartes. E o livro O Erro de Descartes relata a história, vamos dizer assim, o caso clínico desse senhor que aparece aqui ao meu lado, chamado Phineas Gage. Então, Phineas Gage, que é essa pessoa que aparece ao meu lado, ele trabalhava construindo ou ajudando a construir estradas de ferro, e a sua função era explodir pedras. Um belo dia ele estava trabalhando, houve um acidente, e aquele bastão de ferro que você vê ali entrou pela sua face, ele perdeu um pouco da massa encefálica de córtex pré-frontal, foi levado a um hospital da época, não faleceu, porém retiraram obviamente o bastão de ferro, tanto que o sujeito até bateu uma foto com o próprio bastão depois, e ele teoricamente vivia normalmente. Por isso que o Antônio Damasio, que é um baita de um escritor das neurociências, escreveu o livro O Erro de Descartes. Por quê? Porque Descartes é aquele filósofo que dizia: penso, logo existo. E Damasio quis fazer uma brincadeira com a frase do filósofo, dizendo que o Phineas existia, porém não pensava, não tinha um bom juízo, não tomava suas decisões de maneira muito adequada. Por exemplo, relata o autor no livro que em determinado momento após o acidente,
o Finésio estava almoçando junto com os colegas no próprio trabalho ao qual ele foi reincorporado e subiu na mesa, baixou as calças, urinou no prato do colega e voltou a comer. Então ele começou a mostrar uma série de comportamentos de falta de juízo, vamos dizer assim, na sua tomada de decisões, que são duas das habilidades fundamentais para esse exercício da cognição. Dessa maneira, se você me pergunta qual é a área melhor relacionada à cognição, eu te convido a parar de usar o singular e começar a usar o plural. Quais são as áreas melhor relacionadas à cognição? Uma área que eu conversei agora com você é o córtex pré-frontal. Uma área correlacionada à tomada de decisões, ao fazer ou não fazer, entre, obviamente, outros pontos que um dia nós podemos conversar. E se você quiser, deixe sua pergunta aqui embaixo, que vai ser um prazer trocar ideias com vocês aqui no canal do YouTube. Um abraço, tudo de bom, até uma próxima. Tchau!